Boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui mais um dia para trazer uma palavra para nos levantar, para nos alimentar. E eu quero falar algo que Deus falou no meu coração, não trouxe nada anotado, só aquilo que o Senhor falou no meu coração eu quero passar para você nessa noite. Gostaria que você prestasse bastante atenção, atentasse bastante para o que eu vou falar com você. Antes eu queria agradecer as pessoas que estão assistindo no nosso canal, as palavras, compartilhando, curtindo, comentando, isso é importante para o crescimento. Queridos, eu queria que você também incentivasse outras pessoas da igreja que precisam estar ouvindo esta palavra que liberta, a palavra que edifica, a palavra que fortalece. Esse é um momento que nós precisamos tanto da palavra e nós não podemos ser negligentes com relação a isso. Também, se você tem liberdade no seu coração e deseja, e pode, e quer, tem liberdade e alegria no seu coração e quer contribuir, né, para a divulgação da palavra de Deus por intermédio da Vida Plena, Ministério Internacional, você pode mandar a sua contribuição através de um TED, de um depósito, de uma transferência bancária para a conta Banco do Brasil, Banco 001, agência 1022, dígito 7, conta corrente 23428, dígito 1, Vida Plena, Ministério Internacional. Amém? Dito isso, vamos à palavra. O Senhor falou comigo muito nesse texto na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, que diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Tem uma versão que diz: Deus não nos tem dado espírito de medo, mas espírito de coragem, espírito de ousadia, de amor e de equilíbrio. Queridos, desde o começo dessa temporada que nós temos vivido com relação a essa pandemia que foi anunciada e que foi potencializada pelas mídias, eu o tempo todo nunca acreditei nisso. Logo que começou, eu falei para a igreja que a igreja tinha que ter consciência que nós não recebemos esse espírito de medo que eles estão passando aí pela mídia, né? Que o que habita em nós é o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ele vivifica o nosso corpo mortal. Isso está em Romanos 8:11. Então, a gente precisa ter essa consciência, querido. Nós não recebemos espírito de medo, mas a gente vê muitas pessoas com medo. Por quê? Porque elas pararam diante da televisão, elas pararam para assistir a mídia, e a mídia, queridos, ela é do mundo, e a palavra de Deus, Jesus fala que o mundo jaz sob maligno. O mundo jaz no maligno, e o mundo, queridos, eles não têm a fé que nós temos, eles não têm a palavra que nós temos, eles não têm o Deus que nós temos, ao contrário, eles são totalmente opostos. Então, tudo com eles é pelos sentidos, é aquilo que eles conseguem perceber pelos sentidos. Eles não têm Deus como Senhor da vida deles, como parâmetro da vida deles, como base, como fundamento da vida deles. Eles não têm a palavra, eles não têm o Espírito Santo. Mas isso foi passado e muita gente da igreja, muitos da igreja, ficaram diante da televisão assistindo esses canais que era canais fúnebres, né? Parecia canal do cemitério. E aí deixou o medo entrar. E o medo é um espírito, querido. E aí agora eles estão tentando, a mídia está tentando fazer com que as coisas voltem ao normal, mas isso é complicado. Por quê? Porque eles infundiram um medo, inculcaram um medo, né, nas pessoas, colocaram esse espírito de medo dentro das pessoas, e agora as pessoas não sabem como sair disso, porque o medo está aqui dentro. Não mudou nada lá fora, queridos. Desde o primeiro dia não mudou nada. Está lá, o vírus está acontecendo? Tá, isso, mas desde que o mundo é mundo, depois que Adão caiu, lá o mal entrou nessa terra. Mas Deus dotou o nosso corpo de armas para a gente reagir a essas situações. Não é um remédio que vai nos curar, queridos. Não é o remédio que vai nos proteger. A palavra diz que se Deus não vigiar, em vão vigia a sentinela. Se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Está no Salmo 127. Ou 128, agora eu não me recordo. Então, quem nos guarda é Deus. Quem nos guarda é Deus. E Ele está aqui dentro de nós. Nós temos que ter essa consciência. Que Deus não nos deu um espírito de medo.
Deus nos deu foi um espírito de coragem, espírito de poder, espírito de amor e de equilíbrio, de moderação. Eu fico pensando, queridos, por não considerar a palavra de Deus e considerar isso que a mídia tem colocado, muita gente deixou esse medo entrar, esse espírito entrar. E agora, o que fazer? Nós vamos ter que tirar esse espírito, vamos ter que botar esse espírito para correr, para você voltar a ter uma vida normal, querido, como deveria ter sido desde o início, não ter fugido. Você crendo no Senhor, crendo contra a esperança, crendo contra as circunstâncias e avançando e vivendo a vida normal. Queridos, eu passei esses 90 dias dessa pandemia, 60, sei lá quanto tempo, não alterou nada a minha vida. Eu continuei saindo, indo aonde eu tinha que ir, fazendo as coisas que eu tinha que fazer. Claro, querido, que as medidas de higiene, de proteção, eu tomei. Eu sempre lavei minhas mãos várias vezes por dia. Não foi agora por causa da pandemia. Isso é um hábito de higiene que todos temos que ter. Quando começou a determinação de usar máscara, eu usei máscara. A gente mantive a distância das outras pessoas e vivi a minha vida normal. Passei essa vida, esses dias eu vivi normalmente. Mas eu fico pensando, pessoas que se restringiram uma série de coisas e com um medo na mente, um medo por dentro, queridos. O Espírito que nós recebemos, querido, que diz aqui o apóstolo Paulo na sua segunda epístola a Timóteo, esse Espírito, querido, é o mesmo Espírito que estava lá na criação. Lá em Gênesis 1 diz que o Espírito de Deus parava sobre o abismo. O mesmo Espírito que estava lá na criação. A terra, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É o mesmo Espírito que estava lá na criação. Esse Espírito é Deus. O Espírito Santo é Deus. Deus é que está aqui, ó, que nós recebemos, está dentro de nós. E Ele não está aqui em nós para ser um peso, para ser um adereço, um enfeite na nossa vida. Não, querido. Tem um papel importante o Espírito Santo nas nossas vidas. Muitos são os papéis. Eu quero só destacar para você o que diz Romanos 8:11, que eu já disse aqui. Romanos 8:11 diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. O Espírito Santo é que vivifica o nosso corpo mortal. A ciência fala de anticorpos, que o nosso corpo cria anticorpos. Mas a palavra de Deus diz que esse anticorpo é invisível, é o Espírito Santo. Jesus já pagou o preço da nossa cruz, da nossa cura, da nossa salvação na cruz do Calvário. E o Espírito Santo é o selo que está selado no nosso espírito, que garante a palavra de Deus em nós, que garante tudo aquilo que Deus disse a nosso respeito. É Ele mesmo, o Espírito Santo, é Deus, está aqui dentro de nós. Ele garante que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Nós não seremos atingidos. Agora, eu sei que algumas pessoas ficaram abaladas, ficaram assistindo Globo, vou dizer o nome, Globo principalmente, e ficaram abaladas, ficaram atemorizadas. Na carta de João diz que o medo traz tormento. E eu vejo pessoas atormentadas, pessoas inseguras, atribuladas por causa desse espírito de medo. Mas hoje chegou o fim desse cativeiro. Quero dizer para você que hoje é o dia de você se libertar disso e voltar a viver uma vida normal, olhando para cima, crendo em Deus, crendo que Deus está com você, Ele está dentro de você e Ele cuida de você e Ele te guarda, Ele te protege. Hoje é o dia, queridos. Nós é que deixamos esse espírito entrar. Eu não, mas algumas pessoas deixaram. E somos nós é que temos que botar para sair, queridos, botar para correr. E como é que nós vamos fazer isso? Primeira coisa que eu quero dizer para você, se arrependa. Se arrependa hoje de não ter crido na palavra de Deus. Se arrependa hoje de não ter crido em Deus. Isso é sério, querido, o que eu estou falando é espiritual, querido. Não, mas eu creio, querido, a nossa fé,
ela é manifestada em palavras e ações. Se arrependa hoje. Pai, me perdoa porque eu acreditei mais na notícia da televisão do que na tua palavra. Se arrependa hoje. Mas a partir de hoje, eu decido ficar com a tua palavra. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda. Eu não estou aqui, querido, dizendo que não é sério isso que está acontecendo aí fora. Não é isso. Pelo amor de Deus, me entenda. Eu estou dizendo que nós não podemos viver uma vida amedrontados. Não é essa a proposta de Deus para nós. Não temos que viver com medo. Se cremos, se temos um Deus que é maior do que tudo isso que está aí acontecendo, nós não temos que viver com medo. Então, primeiro ponto, se arrependa hoje. E aí, onde você está? Ore a Deus. Pai, me perdoa. Porque eu acreditei mais nas palavras do mundo, da mídia, do que na tua palavra. E a partir de hoje eu decido me levantar na tua palavra. Decido crer nos teus profetas, Pai. Crer na tua palavra, crer nos teus profetas, crer no teu Espírito que habita em mim. E voltar para a normalidade. Eu rejeito todo espírito de medo na minha vida, na minha casa, na minha família, em nome de Jesus Cristo, fora. Queridos, é muito sério isso. Eu estive comentando isso com a minha família aqui, a respeito de certas declarações que as pessoas fizeram durante essa pandemia, e o tempo todo aqui no canal a gente alertava, cada dia uma palavra para trazer uma instrução. E eu falei aqui em casa com a minha família, Jesus algumas vezes ele falava para as pessoas assim, seja feito conforme a tua fé. Olha que coisa tremenda. Seja feito conforme a tua fé. E a fé, que dela é expressada com palavras e com atitudes. Olha aí, a porta aberta. Muita gente teve fé no caos. Mas eu quero que você se levante hoje. Se arrependa hoje. E mude hoje a sua atitude. Eu decido crer. Eu não estou dizendo que você tem que sair aí, sabe, desbandeirado aí pela rua. Não, tome os cuidados. Use a sua máscara. Lave suas mãos. Higiene com álcool gel. Tenha o seu álcool gel no carro, seu bujãozinho, seu frasco de álcool gel no carro ou em casa. Não estou dizendo que você tem que deixar de tomar as medidas profiláticas que são recomendadas pela medicina. Não. Mantenha a distância, o distanciamento das pessoas quando for ao supermercado, quando for em shopping, quando for sair na rua. Mas eu estou dizendo que por uma atitude de dentro, de você não andar com medo. Amém? Não andar com medo. Porque o Espírito que nós recebemos é um Espírito de poder. Olha, é tão sério isso, que a gente vê que Jesus, querido, quando andou aqui na terra, ele fazia milagres, porque aquele mesmo Espírito lá da criação, que pairava sobre as águas, o Criador, o Espírito Criador, né, terceira pessoa da Trindade, é o Espírito que estava com Jesus o tempo todo. Por isso Jesus operou tantos milagres. Como diz lá em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque o Senhor era com ele, porque Deus era com ele. Você tem dentro de você, querido, um espírito de poder. O Espírito de Deus, que vivifica seu corpo mortal, que te fortalece, que te ajuda, que te esclarece, que intercede em seu favor. Ele não veio habitar em você para ser um peso. Não, ele veio habitar em você para te ajudar, para te consolar, para te esclarecer, para te revelar a palavra, para te fortalecer, para curar o seu corpo mortal, para garantir, essa é a palavra, para garantir, querido, que a palavra de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Mas que a palavra de Deus se cumpra na sua vida, você precisa crer, confessar e obedecer a palavra. Amém? Eu quero deixar um último versículo com você aqui, que está em Isaías 41, versículo 10. Quero deixar esse versículo para você, que o Senhor falou comigo agora. Grave esse versículo, Isaías 41, 10. Diz,
não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10. Vou repetir para você, grave isso, se quiser marque na sua Bíblia. Não temas, porque eu sou contigo. Isso é Deus falando com você hoje, querido. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não tenho o que temer. Amém, queridos? Decida hoje se arrepender, ore a Deus, peça perdão e volte para a normalidade. Volte para uma vida de alegria, uma vida de paz. Porque Jesus nos deu paz, querido, para nós vivermos em paz e alegria. Amém? Feche seus olhos, vou orar por você. Tivemos notícias boas hoje da Cirleide, que ela está melhorando. Ela já saiu da UTI, foi para o quarto. Está melhorando e só vai melhorar. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. A tua palavra é fiel, a tua palavra é verdadeira. A tua palavra está estabelecida nos céus, Pai. Obrigado, Pai, porque a tua palavra é a verdade. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos. E se algum pai foi contaminado por esse espírito que foi repassado pela mídia, espírito de medo, eu repreendo agora na vida dos meus irmãos esse espírito de medo. Esse não é o espírito da igreja, esse não é o espírito que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu um espírito de ousadia, espírito de coragem, espírito de poder, espírito de amor e de moderação. Nós rejeitamos esse espírito de medo, fora agora do nosso meio. Em nome de Jesus, nosso Deus é maior. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Fora espírito de medo. Fora! Em nome de Jesus. Pai, eu declaro paz e alegria sobre meus irmãos. Pai, aqueles que tiveram algum prejuízo nesse tempo, que perderam os empregos, eu declaro, Pai, uma porção dobrada. Uma porção dobrada sobre aqueles que tiveram perdas durante esse tempo onde essa mentira foi instalada. E alguns acreditaram. Eu declaro, Pai, uma porção dobrada, uma restauração para que eles entendam que o Senhor é que nos guarda, o Senhor é que nos sustenta, o Senhor é que nos fortalece, o Senhor é que provê para nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo cada um dos meus irmãos. Te agradeço pela recuperação da Cirleide. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Boa noite a todos. Compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama. Se inscreva no canal. E se você ainda não escutou, escute outras mensagens do canal. Tem muitas mensagens boas que vão te fortalecer e vão te animar e te levantar. Amém? Boa noite a todos. Fiquem na paz.